Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como lidar com a raiva. Afinal, a raiva é uma coisa aparentemente horrível, não deve ser bom. Mas tem um segredo, porque se a nossa evolução permitiu que nós desenvolvêssemos a raiva como instinto, qual é a razão então de nós termos a raiva e de que serve a raiva e ela pode ou não pode ser canalizada de alguma forma para que ela nos seja útil? Bom, de um lado, nos escritos barrais, consta que a raiva consome o fígado, assim como o fogo queima a lenha. A raiva consome o fígado, assim como o fogo queima a lenha. E Bahá'u'lláh nos adverte que devemos nos afastar da raiva como nos afastaríamos de um leão. Mas a pergunta é, o leão pode ser domado? Isso Bahá'u'lláh não desenvolveu depois, mas o filho de Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, desenvolve o tema. E ele diz para a gente uma coisa muito interessante. Ele começa falando que na criação não há mal, só há o bem. Né? O que quer dizer isso? Na verdade, a experiência do nosso cotidiano nos ensina que só tem existência aquilo que tem energia real, energia própria. A luz existe, a escuridão não existe. A escuridão é a falta da luz. Abdu'l-Bahá diz que, aparentemente, algumas manifestações de comportamento nossos poderiam ser consideradas censuráveis, né? Mas não são na realidade, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, e Abdu'l-Bahá desenvolve esse pensamento, ele fala que nós vemos na criança, né, que está sendo amamentada, né, sinais de desejo, raiva e de temperamento, né? E a gente pode dizer, bom, então o bem e o mal são inatos da realidade humana. Isso se nós vermos essas manifestações de uma forma maniqueísta, né? Ou é bom ou é ruim. E Abdu'l-Bahá nos convida a não vermos dessa forma. Ele diz que, por exemplo, o desejo, né, é uma coisa que pode ser boa, porque se desejo é pedir mais de alguma coisa, né, pode ser uma qualidade louvável desde que usada de forma adequada. Então eu posso ter desejo do conhecimento. E ter desejo do conhecimento não é uma coisa ruim. Mas se eu direcionar o desejo, por exemplo, para os bens materiais, eu posso me colocar numa situação de perda, né? Porque eu vou perder a minha dimensão espiritual entregando a minha energia para a dimensão material. Né? Então, nem tudo aquilo que parece ser ruim, na verdade é ruim. Né? E nós podemos, então, ver que, à medida que nós vamos olhando todas as manifestações humanas, né, nós podemos ver que as manifestações humanas, elas podem ter diferentes formas de serem vistas, né? Diferentes formas de serem avaliadas. Existe um ramo da psicologia chamada psicoterapia positiva. Foi desenvolvida por um médico de origem iraniana, um psiquiatra de origem iraniana, que se radicou na Alemanha no final dos anos 50, né? E desenvolveu essa linha da psicologia chamada psicoterapia positiva, né? E na psicoterapia positiva, o que se diz, o que pensa-se, né, na dimensão da psicoterapia positiva, é que nem que cada manifestação, como disse Abdu'l-Bahá aqui, como eu falei, dependendo da forma como eu direciono determinada reação, sensação, sentimento humano, eu não preciso vê-lo, não preciso ver aquele sentimento necessariamente como algo negativo. Então, ele volta a falar. Né? Abdu'l-Bahá diz, portanto, se o ser humano exerce a raiva e a ira contra os tiranos sanguinários, que são como bestas ferozes, diz Abdu'l-Bahá, é muito louvável. Ou seja, eu tenho que demonstrar minha inconformidade, diz Abdu'l-Bahá, com a tirania.
E somente a raiva pode fazer eu sair da minha zona de conforto. Então a raiva, nesse caso, não é ruim. Então não posso dizer que raiva ou desejo ou diferentes temperamentos eles sejam ruins, né? Depende de como eu os utilizo. Então eu pego isso que Abdul-Bahá disse e nós temos então dois polos aqui hoje. Bahá'u'lláh de um lado diz que a gente tem que fugir da raiva como a gente foge de um leão, né? E Abdul-Bahá diz que, ok, mas preste atenção, depende da raiva. Porque a raiva pode ser alguma coisa que seja boa, porque ela tira você da zona do conforto e ela te leva, por exemplo, a querer lutar pela justiça, né? A ciência da psicologia também começou a desenvolver o entendimento da raiva especificamente, né? Ela diz que a raiva é necessária para a nossa sobrevivência, é claro. Tudo aquilo que nós temos como qualidades instintivas, elas existem, existiram e vão sendo desenvolvidas para a nossa existência, para garantir a nossa existência. Mas o alerta que Bahá'u'lláh faz é importante. Cuidado com a raiva. Que tipo de raiva? Aquela raiva que não é volvida para um fim que leve à melhoria das condições humanas. Porque a raiva, diz a psicologia moderna também, ela nos faz indignar, né? E ela nos força a buscar alternativas. Ela tira a gente da zona de conforto, né? Então, e a psicologia também diz isso. O sentimento da raiva só é bom se ela estiver sob nosso controle. Se eu não consigo controlar a raiva, essa é aquela raiva que Bahá'u'lláh diz que vai consumir o nosso fígado como o fogo consome a lenha e ele alerta, afaste-se disso. É essa raiva que ele está se referindo. Então, como é que eu percebo o que está acontecendo comigo e se eu estou sendo vítima de uma raiva incontrolável que acaba levando ao meu mal? Porque a raiva, ela, quando não é controlada, ela leva a consequências patológicas. E isso, por exemplo, a medicina chinesa e a medicina ayurvédica indiana conhecem já de longa data, né? Então, o que eu tenho que fazer, né, quando eu tenho a raiva? Eu tenho sentimento de raiva, tenho sentimento de indignação. E eu preciso lidar com essa raiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo atrás, olhar para aquela situação que está gerando a raiva, fazer um balanço daquela situação, né? E identificar o nosso senso emocional e moral de injustiça. Se eu consigo fazer isso, aquela raiva é justificada e eu saio da dimensão da raiva que me autoconsome, me autodestrói, para um movimento da raiva que é um movimento que leva a uma construção. Então a raiva pode ser levada à construção. Então qual é a primeira dica, né? Eu sinto raiva. Eu tenho que dar um passo atrás e olhar o que é essa raiva. Ela está associada a quê? Se eu consigo associá-la a uma indignação que evoca um sentimento emocional e um sentimento de injustiça, né? Por isso eu estou com raiva. Ok, então agora vamos à solução. Como é que eu vou pegar essa raiva e colocá-la em movimento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem várias coisas que eu pesquisei e descobri aí de vários autores diferentes, mas um resumo interessante é como todas as dicas e orientações mais ou menos convergem, né? A primeira coisa ao sentir raiva, então, o que nós precisamos fazer é reconhecer a raiva. Não fugir da raiva. Não fingir que ela não existe. Eu reconheço que há uma raiva dentro de mim. E eu estou extremamente indignada, indignado, irritada, irritado com o que está acontecendo, né? Então eu reconheço. Então reconhecer a raiva. Aí entra aquela velha história. Respire. É impressionante. Nós falamos outro dia, né, sobre ansiedade e a respiração tem um papel fundamental dentro disso, né? A respiração também é recomendada dentro dessa situação onde eu identifico uma raiva. A dica que eu tinha dado
de respiração, né? No caso da ansiedade, vale também aqui para a raiva, 7-11. Inspira durante 7 segundos, expire durante 11 segundos. E faça isso durante um bom tempo, até que você consiga se controlar, até que a respiração te ajude. Mas aí vem uma outra dica que é quase que universal em todos. Se você tem raiva, movimente-se. Não fique parada, não fique parado, não sente. Não é para ficar sentado. Faz a respiração, começa a andar, começa a se movimentar. Se você puder fazer natação, faça natação. Se você puder dar uma corrida, dê uma corrida. Se você quiser dar uma caminhada, dê uma caminhada. Movimente-se. E aí sim você consegue exercer o autocontrole. Porque essa combinação de coisas te leva a uma situação de controlar aquela raiva e você volta de novo a reconhecer a raiva. Por que que eu estou sentindo essa raiva? É por causa daquela situação que evoca um sentimento de injustiça. E daí então eu quero dar andamento a isso, eu preciso resolver esse conflito. Então quais são os passos que resolverão esse conflito? O que que eu farei para resolver esse conflito? Né? Como eu posso começar a movimentar a solução do conflito que se encontra aqui? Né? Isso tudo tem que ser numa sensação de não repressão, quer dizer, eu não posso reprimir a raiva, dizer a raiva é coisa feia, não vou tratar, eu vou guardar para mim. Bom, você vai se destruir, não vai resolver. Então, voltando, reconheça a raiva, respire, 7-11, boa dica, mexa-se, não fique parado, porque você precisa se movimentar para começar a botar essa adrenalina em circulação, senão a raiva te destrói. Como disse Bahá'u'lláh, é como lenha no fogo. Né? Fuja dela como se fugiria de um leão. Mas como diz Abdu'l-Bahá, então reconheça como essa raiva tem uma fundamentação num desconforto, numa situação de querer romper com aquele momento de uma injustiça muito grande. Né? Como disse Abdu'l-Bahá, né? A raiva ela é útil para a gente se rebelar contra o tirano. Eu não posso aceitar a tirania. Como é que eu vou fazer isso? O rebelar tem várias formas. Ninguém aqui está dizendo pegar em armas e se levantar contra. Mas como é que eu posso usar as armas, por exemplo, que eu tenho à disposição, a palavra, a escrita, enfim. Né? E aí eu exerço o autocontrole e eu busco a solução. Agora é interessante que Abdu'l-Bahá também fala que há uma outra saída muito boa para o controle da raiva. E Abdu'l-Bahá diz que é a música. Né? Ele dá um exemplo numa palestra dele, ele diz que muitas pessoas que são naturalmente bondosas, às vezes elas podem acidentalmente irritar-se como resultado de uma onda de raiva. Acidentalmente a gente pode irritar-se como resultado de uma onda de raiva. Ao ouvirem música, diz Abdu'l-Bahá, porém, as pessoas voltam à sua verdadeira natureza. Muito incrível isso, né? Agora, obviamente, qual é a música? Não sei, cada um escolhe a sua. Pode ser que alguém ouvir um heavy metal, um rock pauleira, vai fazer ele ou ela voltar ao seu normal, ótimo, não há nenhum julgamento aqui. Né? Outro vai querer ouvir um samba, outro vai querer ouvir música clássica, outro vai querer ouvir uma balalaica russa, não sei. Mas é cada um, como é que aquela música penetra em mim. Né? Abdu'l-Bahá diz até que o contrário pode acontecer, que música pode ser um instrumento perigoso para a doutrinação de pessoas para a guerra. Né? E daí então quem viu aquele filme célebre com Marlon Brando, né, Apocalipse Total, em que a cavalgada das Valquírias era tocada nos helicópteros americanos enquanto eles atacavam os vietnamitas, né, os vietcongues, arrasando tudo, jogando napalm, etc. Cavalgada das Valquírias. Né? Então, Abdu'l-Bahá chama atenção para isso. Né? Ele diz, olha, a música é capaz de trazer você para a sua natureza. Né? Então, eu quero crer que ele está falando de uma música um pouco mais calma, não rock pauleira. Né? Mas aquela música que leve a gente a uma inspiração.
Muito bem, o resumo dessa nossa conversa hoje é isso. Não fujamos da raiva, não nos deixemos controlar por ela, entendamos de onde ela vem e saibamos que raiva não é necessariamente uma coisa ruim. A psicoterapia positiva nos fala, né, que tudo tem uma possibilidade de avanço, uma possibilidade boa, toda e qualquer manifestação comportamental do ser humano, e a raiva não fica fora disso. Então, o que é a raiva? A raiva é aquilo que é capaz de fazer com que nós nos rebelemos contra a injustiça, nos rebelemos contra uma situação que não está correta, né? É a raiva que nos leva, né, a podermos encontrar soluções e podermos reagir de uma forma construtiva, se eu usar a raiva na forma construtiva. É isso aí.